Você encara a tela do seu celular como se fosse um oráculo implacável. A luz azul reflete nos seus olhos cansados enquanto o relógio avança. Minutos viram horas. A mensagem foi entregue, foi lida, mas o retorno é um vácuo ensurdecedor. A ausência de resposta bate no seu peito não como uma simples falta de palavras, mas como um soco direto na sua dignidade. Você começa a repassar cada vírgula do que escreveu. Questiona se foi carente demais, se demonstrou interesse cedo demais, se usou a pontuação errada. Sua mente cria cenários absurdos na tentativa desesperada de aliviar a dor da rejeição invisível. Talvez ela esteja incrivelmente ocupada. Talvez o mundo dela tenha desabado e ela simplesmente não possa responder agora. Mas lá no fundo, na parte mais crua e honesta da sua consciência, você sabe a verdade absoluta. Ela está online. Ela está vivendo. Ela está respirando, trabalhando, rindo e existindo normalmente. Ela apenas escolheu excluir você da equação neste momento específico. E a sua reação visceral a isso expõe a maior e mais perigosa fraqueza do homem contemporâneo. A terrível constatação de que o seu valor próprio foi terceirizado e entregue de bandeja nas mãos de alguém que mal sabe o seu sobrenome. Essa distância repentina não é uma arma afiada que ela usa contra você, mas sim um espelho cristalino que reflete o seu próprio vazio existencial. Quando uma mulher decide retirar a atenção, ela não está destruindo o seu mundo, ela está apenas testando as fundações dele. E se o seu mundo desmorona por causa de uma notificação ausente, é porque ele foi construído sobre areia fina. Nós vivemos uma epidemia silenciosa de homens que mendigam migalhas de atenção digital. Indivíduos que se tornam escravos voluntários de um jogo invisível de poder e vaidade. Você entregou as chaves do seu império mental para uma pessoa que sequer pediu por elas e que muito provavelmente não sabe o que fazer com tamanho peso. E agora, você sangra por dentro enquanto ela toma um café, assiste a uma série ou sorri para a mensagem de outro cara que, ironicamente, não está desesperado por uma resposta. A agonia que você sente agora não é amor, não é paixão avassaladora. É o seu ego ferido. É o vício em dopamina sendo cortado de forma abrupta. É a constatação humilhante de que você perdeu o controle sobre a única coisa que deveria governar com punho de ferro durante toda a sua existência, a sua própria mente. Há mais de 2000 anos, um homem caminhava pelas ruas poeirentas de Roma, enfrentando correntes reais e dores inimagináveis para a nossa geração amolecida. Epicteto nasceu escravo. Seu corpo pertencia legalmente a outro homem. Seus ossos podiam ser quebrados por um capricho sádico do seu mestre Epafrodito. Conta a história que quando o mestre torturava a perna de Epicteto torcendo-a sem piedade, o filósofo apenas o olhou com total serenidade e advertiu que, se continuasse, a perna iria quebrar. Quando o osso finalmente estalou e se rompeu, Epicteto não gritou, não chorou e não implorou por misericórdia. Ele apenas disse de forma fria que já havia avisado sobre o resultado. Ele suportou a mutilação física porque possuía a fundação da liberdade inabalável. Ele compreendia que só existe um caminho para a verdadeira tranquilidade, que é desapegar-se de tudo aquilo que não está sob o seu controle absoluto. Pense na ironia grotesca da nossa era em comparação a esse titã da resiliência. Você nasceu livre. Você tem o conhecimento acumulado de toda a humanidade no seu bolso. Ninguém possui o seu corpo e ninguém o ameaça com violência física diária. Mas de forma patética, você se colocou em correntes virtuais. Você se fez lacaio de um aplicativo de mensagens. Epicteto ria na cara da dor física, afirmando que a mente permanecia uma fortaleza intocável. Enquanto isso, o homem moderno entra em desespero profundo,
suando frio e perdendo o sono simplesmente porque duas pequenas marcas azuis apareceram em uma tela de vidro e nenhuma palavra veio na sequência. Nós precisamos encarar a doença da modernidade com os olhos bem abertos. Nunca fomos tão tecnologicamente conectados e, ao mesmo tempo, nunca fomos tão pateticamente solitários e dependentes. A sociedade atual condicionou você a buscar validação externa como quem busca oxigênio em uma sala cheia de fumaça. Desde a juventude, você foi treinado de forma invisível para agradar, para sorrir constantemente, para ser o cara bacana que sempre está disponível para tudo e para todos. O resultado trágico dessa lavagem cerebral é uma geração de homens ocos, sem um propósito vital, que usam as relações superficiais como muletas emocionais para suportar o peso de vidas sem sentido. Quando ela cessa a comunicação, o abismo que você sente não é a falta da presença física ou espiritual dela. É a sua própria falta de propósito, gritando na escuridão da sua rotina medíocre. Você não tem uma missão maior que exija o seu suor e sangue. Você não tem um império financeiro para construir, um corpo de aço para forjar ou um intelecto afiado para lapidar. Se você estivesse imerso na construção da sua própria grandeza, a ausência temporária de uma mulher seria apenas um ruído de fundo completamente ignorável na sinfonia da sua vida implacável. Mas como você fez da validação feminina o centro de gravidade do seu universo, a retirada dessa validação faz o seu cosmo entrar em colapso. Você depositou a âncora da sua felicidade em águas rasas e agora se afoga na própria ilusão. O homem atual substituiu a forja do caráter pela conveniência do conforto rápido e, por isso, qualquer brisa fria de indiferença o congela até a espinha. Acabe com as desculpas agora mesmo. Pare de mentir para o rosto assustado que você vê no espelho todas as manhãs. Você conta a si mesmo narrativas fantasiosas de que ela é especial demais, que a conexão de vocês transcende o comum, que você só precisa formular a frase perfeita e mandar mais um texto para esclarecer um mal-entendido inexistente. Preste muita atenção. Essa é a voz da fraqueza extrema tentando se disfarçar de romantismo honrado. Enviar uma segunda, terceira ou quarta mensagem, cobrando um posicionamento, é o equivalente comportamental a ajoelhar-se no chão imundo e implorar por uma gota de água no deserto da sua própria dignidade. Cada balão verde ou azul não respondido que você acumula no histórico da conversa é um troféu vergonhoso da sua total falta de respeito próprio. Ela não está confusa sobre os sentimentos dela. Ela não perdeu o acesso à internet. Ela não está tão soterrada de compromissos que não possa gastar 10 segundos da existência dela para digitar uma mísera palavra. A verdade brutal, crua e infinitamente libertadora é que você não é uma prioridade na hierarquia mental dela. E agir com raiva incontida, enviar um parágrafo passivo-agressivo tentando fazê-la sentir culpa, ou adotar a tática infantil de bloquear e desbloquear compulsivamente não altera a realidade dos fatos. Pelo contrário, essas atitudes explosivas apenas confirmam a teoria inicial dela de que você é um homem emocionalmente frágil, instável e fundamentalmente indigno de profundo respeito. O estoicismo não é uma cartilha sobre como suprimir emoções como um robô sem alma. É uma filosofia de guerra sobre não permitir que as suas paixões passageiras governem as suas ações definitivas. É sobre ter a coragem de olhar diretamente para o caos, encarar a face feia da rejeição, sentir o desconforto do desprezo e dizer a si mesmo, com uma convicção inabalável, que a sua paz interior não é uma mercadoria barata disponível para negociação. Você precisa amputar essa necessidade podre e purulenta de ser validado por indivíduos que o tratam como uma opção descartável para os finais de semana entediantes.
Entenda a engenharia química e biológica do seu sofrimento atual. O seu aparelho celular foi meticulosamente desenhado pelos engenheiros do Vale do Silício para funcionar exatamente como uma máquina de caça-níqueis de um cassino sujo. A incerteza da recompensa é o que gera os maiores picos de dopamina no seu cérebro primitivo. Quando ela interage de forma intermitente, quente em um dia e fria no outro, o seu sistema neural viciado clama por mais estímulo. O distanciamento prolongado causa uma crise de abstinência literal nos seus receptores químicos. Você não está agindo movido por um amor épico e imaculado. Você está se contorcendo como um adicto em crise de privação de substâncias. Os grandes mestres do pórtico nos ensinaram a observar nossas próprias paixões de uma perspectiva elevada, como um médico experiente disseca e observa uma patologia perigosa. Você precisa diagnosticar a sua carência antes que ela devore a sua identidade. O que acontece na estrutura do universo quando você finalmente aceita a indiferença alheia? O que ocorre quando você simplesmente escolhe não reagir? Ocorre uma mudança sísmica e invisível na dinâmica de poder. O afastamento dela era, consciente ou inconscientemente, uma isca jogada na água. Uma armadilha ancestral armada pela natureza humana para testar a firmeza do seu núcleo masculino. Quando você não morde a isca envenenada, quando você se recusa a entrar no espetáculo do desespero, você frustra a expectativa do drama. Você se transforma instantaneamente em uma fortaleza com muros altos e portões trancados. E é exatamente no momento em que a previsibilidade da sua carência desaparece que o fascínio real começa a brotar. Mas entenda bem a profundidade disso. Não se trata de aplicar joguinhos de sedução baratos, decorados em fóruns de internet ou psicologia reversa de quinta categoria. Trata-se de um redirecionamento brutal, real e definitivo da sua própria energia vital. Toda aquela força mental monstruosa que você desperdiçava, monitorando o status de atividade dela, checando se ela visualizou os seus stories, deve ser recolhida com urgência, purificada no fogo da disciplina e injetada diretamente na reconstrução do seu caráter e do seu futuro. O praticante genuíno do estoicismo não vira as costas para fugir da dor do abandono percebido. Ele a engole seca e a utiliza como carvão de alta octanagem para alimentar a sua própria fornalha interna. O vácuo de comunicação que antes o aterrorizava e causava calafrios deve se transformar imediatamente no terreno limpo, onde você construirá o seu novo padrão de excelência. Fazer absolutamente nada na direção dela é, neste contexto de guerra psicológica, a ação mais agressiva, assertiva e poderosa que você pode tomar. O seu instinto animal grita ininterruptamente para você lutar por atenção ou implorar por um encerramento amigável. Ao escolher a inação deliberada e calculada, você exerce a força de contenção máxima sobre os seus piores demônios. A verdadeira e inquestionável força de um homem não reside na sua capacidade de fazer barulho ou de intimidar com palavras duras, mas sim na sua capacidade assustadora de suportar o nada absoluto sem perder uma gota de sanidade. É imitar a quietude eterna da montanha de pedra maciça enquanto a tempestade de vento e granizo bate de forma inofensiva contra as suas encostas. Se você já sentiu o peso esmagador de esperar por um sinal que nunca se materializou, se já negociou a sua honra em troca de uma resposta monossilábica de madrugada, comente a palavra despertar. Assuma a sua vulnerabilidade passada para que possamos concretizar a sua invulnerabilidade futura. O primeiro passo da retomada do poder não é tentar decifrar a mente alheia, pois ela é um país estrangeiro sem leis.
A guerra é interna, e a primeira trincheira que você precisa cavar é a aceitação fria de que o mundo não tem obrigação nenhuma de afagar o seu ego ferido. A ilusão mais perigosa que a mente humana concebeu é a crença de que podemos governar a vontade alheia. Quando o silêncio dela se instala como uma névoa espessa na sua rotina, o seu primeiro instinto é lutar contra essa ausência. Você sente uma urgência biológica e desesperada de preencher esse vácuo com mais palavras, mais perguntas, mais justificações. O seu cérebro entra num estado de alerta máximo, como se a sua própria sobrevivência dependesse de uma notificação no ecrã do telemóvel. No entanto, a verdadeira maestria começa exatamente no milissegundo em que você reconhece a futilidade desse combate. A dicotomia do controlo, a base absoluta e inegociável da filosofia estoica, traça uma linha de fogo entre o que lhe pertence e o que está eternamente fora do seu domínio. O tempo que ela demora a responder, a vontade que ela tem de interagir, o interesse ou a falta dele, absolutamente nada disso é território seu. Você é um mero espectador das decisões dela. Mas a forma como as suas mãos reagem, a maneira como a sua respiração se mantém calma e a decisão brutal de não enviar absolutamente mais nada, isso é o seu império. Isso é o seu domínio inquestionável. E quando você escolhe o caminho da não-reação, você não está a ser passivo. A inação calculada é, na verdade, a demonstração de força mais aterradora que um homem pode exibir perante o caos emocional. Imagine o imperador Marco Aurélio, o homem mais poderoso que já caminhou sobre a face da terra, sentado na sua tenda militar nas fronteiras geladas da Germânia. Ele comandava legiões inteiras, decidia o destino de nações com um aceno de mão e possuía riquezas incalculáveis. Contudo, até ele foi traído. Quando o seu general de confiança, Avídio Cássio, se rebelou e tentou usurpar o trono, espalhando a falsa notícia da morte do imperador, Marco Aurélio não entrou em pânico. Ele não enviou mensageiros desesperados a implorar por lealdade. Ele não se afogou em fúria cega ou em crises de ansiedade sobre o motivo daquela traição repentina. Nos seus diários privados, que hoje conhecemos como meditações, ele cravou a sua sabedoria na pedra do tempo ao afirmar que a maldade e a indiferença dos outros são problemas deles, falhas no caráter deles. A única coisa que competia ao imperador era garantir que a sua própria mente permanecesse uma cidadela inexpugnável. Ele manteve a postura, focou-se na virtude da sua própria resposta e deixou que a traição se resolvesse pela sua própria natureza insustentável. Agora, olhe para a sua própria situação de uma perspectiva elevada. Você não está a perder um império. Você não tem legiões armadas a marchar contra a sua casa. Você está apenas a lidar com o ego ferido porque uma pessoa comum, com falhas e inseguranças comuns, decidiu não lhe dar atenção imediata. Se um imperador conseguiu suportar a alta traição com absoluta serenidade no meio de uma guerra sangrenta, é imperativo que você consiga suportar o silêncio digital no conforto do seu quarto sem perder a própria sanidade. A modernidade transformou o homem num ser hipersensível e alérgico ao vazio. Nós fomos condicionados a exigir respostas instantâneas, entregas no mesmo dia e gratificação num estalar de dedos. Quando o ritmo natural da interação humana sofre uma pausa, o homem moderno entra num colapso nervoso, silencioso e destrutivo. A dor que você sente quando é ignorado não nasce do abandono físico, mas da destruição da narrativa ilusória que você criou na sua própria cabeça. Você projeta futuros inexistentes, cria conexões cósmicas baseadas em 3 ou 4 encontros rasos e deposita expectativas irreais sobre ombros alheios.
E quando ela recua, quando ela simplesmente vai viver a própria vida sem a obrigação de alimentar o seu ego, a sua narrativa desmorona de forma violenta. Nesse instante de crise, o instinto primata grita para você retomar o contato a qualquer custo. É aqui que ocorre a humilhação suprema do homem sem governo próprio. A trágica dupla mensagem. Aquele texto enviado horas ou dias depois da ignorada inicial, disfarçado de preocupação casual ou de uma pergunta irrelevante, apenas para forçar uma interação de forma artificial. Cada vez que você faz isso, você não está a tentar comunicar. Você está a implorar. Você está a colocar uma coroa de ouro na cabeça da indiferença dela e a declarar-se o bobo da corte da sua própria tragédia amorosa. A dupla mensagem é a assinatura em sangue da sua fraqueza emocional. E ela, mesmo que não entenda de psicologia profunda, consegue farejar esse desespero a quilômetros de distância. O desespero tem um odor característico e repulsivo. Ele cheira a um homem que não tem um propósito vital que ocupe o seu tempo e o seu espírito. Chegou o momento exato de estraçalhar as desculpas patéticas que a sua mente covarde inventa para justificar a falta de controlo. Você diz a si mesmo que precisa de enviar só mais uma mensagem para deixar as coisas claras, ou que precisa de encerrar o ciclo com classe para mostrar que é maduro e evoluído. Mentira! Tudo isso é uma mentira deslavada, arquitetada pelo seu vício tóxico em atenção. Você não quer clareza, você quer a dose de dopamina de ver que ela ainda se importa. Você não quer encerrar um ciclo, você quer arranjar uma desculpa para não ter de lidar com o peso esmagador da rejeição silenciosa e cortante. Confrontar a realidade dói, mas a dor da verdade forja o ferro do caráter, enquanto o conforto da mentira apenas apodrece a alma aos poucos. A partir de hoje, você vai encarar o silêncio dela não como uma punição divina ou um reflexo do seu fracasso, mas como a arena perfeita para o seu treino estoico prático. A ausência de resposta dela é um presente brutal. É a oportunidade inestimável de testar se a sua paz de espírito depende do comportamento volátil de terceiros, ou se ela brota da sua própria forja interna inabalável. Quando você decide conscientemente não reagir, quando você olha para a conversa morta e escolhe sorrir com a liberdade de quem já não é refém, a dinâmica de poder inverte-se de forma magnética, silenciosa e definitiva. Você deixa de ser o pedinte que rasteja por afeto e passa a ser o mestre do próprio destino, alguém que simplesmente não se perturba com o ruído externo. Nesse processo de purificação existencial, a ação paradoxal de não fazer nada requer uma força de vontade puramente titânica. É o exercício de amarrar a própria mão ao mastro da razão para não tocar no teclado durante a tempestade das emoções. É a disciplina monástica de recolher toda aquela energia sombria de ansiedade e redirecioná-la violentamente para atividades que constroem a sua própria estrutura inquebrável. Em vez de monitorizar os perfis sociais dela para descobrir se ela está online ou onde ela foi ontem à noite, você vai pegar nessa mesma energia obsessiva e afundá-la no seu trabalho árduo, no seu treino físico punitivo, no polimento constante do seu intelecto. A indiferença estoica não é apatia letárgica. É o foco cirúrgico e letal, aplicado unicamente onde ele gera verdadeiro lucro existencial. Enquanto ela gasta o tempo dela a ignorar a sua existência efêmera, você usa esse exato tempo para se transformar numa versão tão formidável de si mesmo que num futuro muito próximo, a atenção dela ou de qualquer outra pessoa no mundo será absolutamente irrelevante para a sua completude como homem. O respeito genuíno só é concedido àqueles que provam não precisar dele para continuar a respirar e a vencer.
Quando você corta o cordão umbilical da validação barata, você torna-se numa entidade perigosa, enigmática e profundamente atraente. O mundo inteiro curva-se perante o homem, que não se curva perante os seus próprios impulsos selvagens. Se você já cedeu à tentação de implorar por uma migalha de atenção através de mensagens vergonhosas e hoje decide exterminar de vez essa versão fraca de si mesmo, comente a palavra controlo. Essa marca pública será o seu juramento de sangue perante a irmandade de mentes que escolheram o caminho solitário da maestria interior. A batalha contra a carência não se vence com debates ou textões, mas com a quietude aterradora daquele que aprendeu a bastar-se unicamente a si mesmo. O silêncio absoluto que você impôs na conversa não pode ser apenas uma tática barata de manipulação ou um truque barato de sedução. Se você parou de mandar mensagens, mas continua com os olhos grudados na tela do celular, contando os tortuosos minutos desde a sua última interação, você definitivamente não venceu a guerra. Você apenas trocou o papel de mendigo barulhento pelo de prisioneiro silencioso. O verdadeiro teste do seu caráter forjado não é apenas a capacidade de fechar a boca ou de travar os dedos sobre o teclado virtual, mas sim o que você escolhe fazer com o abismo assustador de tempo e energia que se abre subitamente diante de você. Ficar sentado em uma poltrona escura do seu quarto, rolando o feed infinito de outras redes sociais, criando paranoias e imaginando os cenários fictícios em que ela finalmente percebe a sua ausência e volta correndo aos seus pés, é a prova cabal e humilhante de que você ainda é um escravo emocional. O estoicismo ancestral não prega a apatia fingida, nem o teatro do desinteresse. Ele exige o redirecionamento violento e implacável da sua própria força vital. Quando a atenção externa evapora, a sua própria atenção deve voltar como um bumerangue afiado, cortando as distrações insignificantes e cravando-se diretamente no centro da sua própria existência. Você não recua para fazer charme, você recua para reconstruir o seu império interno, que estava completamente abandonado enquanto você brincava de ser o bobo da corte na vida de outra pessoa. Antes de avançarmos, lembre-se, a teoria sem prática é só entretenimento. Se busca controle emocional onde importa. O e-book O Silêncio que faz ela respeitar você é seu manual de campo para postura e dignidade masculina. Link fixado nos comentários. Agora, voltando à ferida aberta da sua distração crônica, precisamos entender a gravidade irreparável do que você está desperdiçando neste exato segundo. O recurso mais valioso e escasso do universo inteiro não é o dinheiro na sua conta, não é o status social que você tenta projetar e definitivamente não é a aprovação volátil de uma mulher. É o seu tempo. Sêneca, um dos homens mais ricos, influentes e sábios de todo o Império Romano, escreveu cartas de uma profundidade oceânica ao seu amigo Lucílio, alertando sobre a maior tragédia invisível da condição humana. Ele não chorava pelos soldados mortos em batalhas sangrentas, mas lamentava profundamente pelos cidadãos vivos que assassinavam as próprias horas de forma leviana. Sêneca afirmou de forma lapidar e cortante que o problema não é que tenhamos uma vida curta por natureza, mas sim que desperdiçamos uma grande parte dela com futilidades absolutas. Imagine por um breve instante a repulsa silenciosa que esse filósofo estoico sentiria ao observar você. Um homem moderno, com um potencial biológico, tecnológico e intelectual incalculável, jogando horas preciosas da sua juventude e da sua vitalidade no lixo da ansiedade, apenas porque uma mulher aleatória decidiu não responder a um aplicativo de mensagens.
Cada segundo que você gasta monitorando fantasmas digitais é um segundo irrevogavelmente roubado da construção do seu corpo físico, da lapidação do seu intelecto e da expansão da sua conta bancária. Você está pegando as moedas de ouro maciço do seu tempo limitado na Terra e jogando-as em um poço sem fundo, de onde não sairá absolutamente nenhum retorno, nenhum eco, nenhuma glória. O tempo flui de forma ditatorial em uma única direção. Ele não perdoa os tolos, não aceita negociações e não emite reembolsos. Quando você canaliza a sua energia mental superior para tentar decifrar o motivo do silêncio dela, você está literalmente financiando a sua própria mediocridade existencial com a moeda mais cara que a natureza lhe emprestou. Observe a paisagem patética da masculinidade moderna ao seu redor. O homem de hoje até tenta seguir os conselhos superficiais de desenvolvimento pessoal que consome na internet. Ele paga a mensalidade da academia, veste a roupa de treino com determinação e levanta alguns pesos pesados, mas entre cada série de exercícios, o que ele faz de forma compulsiva? Ele puxa o aparelho de vidro do bolso com as mãos trêmulas e checa ansiosamente se há alguma notificação flutuando na tela. Ele senta para estudar ou trabalhar em um projeto visionário que poderia mudar drasticamente a sua trajetória financeira, mas deixa uma aba oculta aberta no navegador, escaneando com a visão periférica qualquer mísero sinal verde de que ela ficou online. Isso não é foco, isso é uma fratura exposta e sangrenta na sua disciplina pessoal. Você está fisicamente presente na sua própria vida, habitando o seu próprio corpo, mas a sua alma está acorrentada de forma patética ao roteador de internet da casa dela. Esse estado de hipervigilância crônica dilui toda a sua potência masculina. Você se torna perigosamente medíocre em tudo o que faz, porque a sua mente está operando em um modo de espera angustiante, exatamente como um cão abandonado na chuva fria que não consegue tirar os olhos tristes da porta fechada de onde foi expulso. A verdadeira grandeza nunca visita homens que vivem com a mente dividida. A excelência exige um mergulho profundo, um estado de fluxo obsessivo onde o resto do universo material, incluindo todas as mulheres do planeta, simplesmente deixa de existir temporariamente para que a obra monumental ganhe forma. Neste exato momento de conflito, o seu ego frágil está tentando sussurrar uma mentira extremamente reconfortante e perigosa no seu ouvido. Ele diz a você que é perfeitamente possível focar em si mesmo e, simultaneamente, postar uma foto milimetricamente estratégica em um restaurante caro, ou exibir o pump muscular no espelho da academia, apenas para que ela veja e sinta uma pontada de inveja da sua nova e incrível rotina. Destrua esse pensamento sorrateiro agora mesmo. Postar o seu progresso pessoal com a intenção oculta, mesmo que inconsciente, de causar ciúmes ou de provar silenciosamente que você superou o vácuo dela, é a prova absoluta e irrefutável de que você continua firmemente enjaulado. Você não está moldando o seu corpo na dor ou forjando o seu intelecto na leitura para se tornar um titã implacável perante a vida. Você está fazendo todo esse esforço hercúleo apenas para performar como um ator de segunda categoria em um teatro minúsculo onde ela é a única plateia que importa para o seu ego carente. Isso é o auge da dependência emocional disfarçada habilmente de autoaperfeiçoamento. A verdadeira e avassaladora libertação ocorre apenas quando você entra na academia, debaixo de uma chuva torrencial e esmagadora, levanta o ferro bruto até a falha muscular completa, volta para casa suado, exausto e solitário, e a única pessoa no mundo que sabe dessa vitória monumental é o homem de olhar frio que você encara no espelho do banheiro. A validação silenciosa do seu próprio espírito deve ser o seu único alimento.
Quando o seu crescimento orgânico não precisa de aplausos virtuais, nem de visualizações em histórias passageiras, você finalmente corta os cordões invisíveis do marionetista que o controlava e assumia o controle remoto da sua estabilidade mental. É exatamente neste ponto de ruptura profunda e silenciosa que a magia obscura e natural da dinâmica humana acontece. Não estamos falando de fingir desinteresse usando truques de manual para engatilhar um retorno ilusório. Estamos falando de encarnar um desinteresse tão colossal, denso e genuíno, que ele, por si só, altera o campo gravitacional social ao seu redor. Quando uma mulher recua intencionalmente e instaura a punição do silêncio, a expectativa biológica e psicológica dela é que você desabe em pedaços. Ela espera a investida desesperada, o texto recheado de raiva passiva, a cobrança de explicações lógicas ou as indiretas lamentáveis disfarçadas de filosofia barata. Mas quando dias, semanas e meses se passam e você simplesmente desaparece sem deixar vestígios do radar de carência dela, quando você se torna um fantasma operário ocupado demais, escalando a própria montanha para olhar para trás, a velha dinâmica de poder sofre um colapso catastrófico. O silêncio, que era a arma predileta de controle dela, vira o próprio veneno contra o ego que o gerou. Ela começa, de forma involuntária, a questionar a própria percepção de valor e encanto. Por que esse homem, em particular, não se despedaçou como a maioria? Porque ele não veio rastejando e implorando como todos os outros indivíduos fracos do passado. A ausência de uma resposta previsível gera uma curiosidade incontrolável. A curiosidade não preenchida gera atração magnética. Mas a ironia magistral, cômica e bela de todo esse processo doloroso é que quando e se ela finalmente decidir engolir o orgulho, quebrar o próprio silêncio tático e procurar você novamente, você já estará habitando um patamar existencial tão elevado, tão impenetrável e tão imerso no seu próprio propósito blindado, que a notificação desesperada dela será apenas uma pequena e insignificante distração sem qualquer relevância para o seu dia. O prêmio máximo da sua vida já não será jamais a atenção escassa de outra pessoa. O prêmio inestimável que você conquistou a ferro e fogo é a posse incondicional da sua própria mente indomável. A transição violenta do menino carente e reativo para o homem inabalável e silencioso é essencialmente dolorosa. Ela exige, sem piedade, o assassinato diário e metódico da sua versão mais fraca. Aquela mesma que busca incessantemente por consolo e significado no colo temporário de terceiros. Você terá que puxar uma cadeira, sentar-se na mesa com a solidão absoluta, olhar profundamente nos olhos sombrios dela e transformá-la através da sua disciplina na sua aliada mais brutal, criativa e fiel. A solidão moderna é o grande laboratório onde as mentes fracas se decompõem e enlouquecem, mas é exatamente a mesma forja escura onde os homens fortes suportam a pressão até se tornarem lendas inesquecíveis. Se você compreende finalmente a gravidade da sua situação, se você percebe que a sua jornada acaba de mudar drasticamente de direção e que a partir do raiar de hoje o seu foco será tão afiado e letal quanto a espada de um gladiador prestes a entrar na arena definitiva da própria vida, assuma essa postura e comente a palavra foco. Declare de forma clara e ríspida para si mesmo e para todos os outros que dividem esta mesma trincheira que a era humilhante da distração acabou para sempre. O silêncio ensurdecedor que antes machucava o seu peito e roubava as suas madrugadas de sono é agora a trilha sonora perfeita, serena e implacável para a construção agressiva do homem que ninguém pode se dar ao luxo de ignorar.
Um homem que é letal simplesmente porque não precisa de ninguém no universo para ser inteiro. A ilusão do controle é a morfina que a sua mente fraca consome para tentar suportar o peso esmagador de um universo caótico. Você acreditou, de forma quase infantil, que o seu comportamento impecável, as suas palavras escolhidas a dedo e a sua disponibilidade constante funcionariam como uma moeda de troca infalível. Você construiu a fundação das suas relações modernas baseado em uma lógica de mercado medíocre, onde você deposita atenção em uma máquina invisível e espera que ela devolva validação, afeto e respostas rápidas na mesma proporção. Mas o ser humano não é uma máquina programável e a natureza humana despreza a previsibilidade carente. Quando a mulher que ocupava os seus pensamentos simplesmente decide interromper o fluxo dessa transação imaginária e o ignora, a sua primeira reação não é a tristeza pura, mas sim a revolta de um cliente que se sente lesado. Você fica furioso porque o seu investimento emocional não rendeu os dividendos esperados. Essa fúria silenciosa que consome o seu estômago e aperta a sua mandíbula é a prova incontestável de que as suas atitudes supostamente nobres nunca foram gratuitas. Elas eram contratos ocultos de manipulação. Você não estava sendo bom ou atencioso por virtude, você estava apenas tentando comprar um espaço no radar mental dela. E agora que o pagamento foi recusado, o seu disfarce de homem superior desmorona, revelando a criança assustada que não sabe lidar com a palavra não. Existe um abismo colossal entre fingir que você não se importa e genuinamente não se importar. O homem comum que tenta aplicar conselhos superficiais de internet morde a própria língua até sangrar para não enviar uma mensagem. Ele bloqueia o número dela, apaga as fotos, evita os lugares que ela frequenta, mas a mente dele continua sendo um campo de concentração onde ela é a diretora absoluta. Ele transpira a ansiedade, conta os dias desde o último contato e usa o distanciamento como uma tática de punição, na esperança doentia de que ela sinta a ausência dele e volte rastejando. Isso é o ápice do auto-engano. O praticante real da filosofia do pórtico não usa o silêncio como uma arma de ataque contra o outro. Ele usa a aceitação radical como um escudo impenetrável para si mesmo. A verdadeira serenidade não brota da capacidade de ignorar alguém com força, mas sim da compreensão libertadora de que o resultado dessa interação, seja ele um casamento eterno ou um afastamento definitivo, não tem o poder de alterar 1 milímetro sequer do seu valor intrínseco. Você precisa extirpar a raiz podre da expectativa. O sofrimento que o paralisa neste exato instante não é causado pela ausência dela na sua vida, mas pela disparidade brutal entre a fantasia romântica que você roteirizou na sua cabeça e a realidade fria que se desenrola na sua frente. Para entender a anatomia do verdadeiro desapego, você precisa olhar para a origem da própria muralha que estamos construindo. Muito antes dos imperadores e dos senadores romanos adotarem o estoicismo, um homem chamado Zenão de Cítio era um mercador marítimo extremamente próspero. A vida dele inteira, a sua fortuna familiar, o seu prestígio social e o seu futuro financeiro estavam concentrados na carga de um único navio mercante. Durante uma viagem, uma tempestade de proporções apocalípticas atingiu a embarcação. O navio afundou nas profundezas escuras do mar Mediterrâneo, levando consigo cada moeda de ouro e cada gota de suor que Zenão havia investido na vida. Ele sobreviveu ao naufrágio e chegou às margens da Grécia absolutamente falido, sem roupas, sem status e sem perspectivas. Um homem moderno, diante de uma tragédia dessa magnitude, teria se atirado de um penhasco ou passado o resto da existência amaldiçoando os deuses, chorando pela crueldade do destino e afogando as mágoas em vinho barato.
Zenão, no entanto, andou até uma livraria em Atenas. Entrou em contato com a filosofia de Sócrates e proferiu uma frase que ecoaria pela eternidade e fundaria a escola estoica. Ele disse com uma tranquilidade aterradora que a fortuna havia sido gentil ao forçá-lo a vestir um manto mais leve e a se dedicar à filosofia. Ele não lamentou o navio afundado porque entendeu, no momento de perda total, que o navio nunca foi dele de verdade. Era apenas um empréstimo do universo. E o universo tem o direito inalienável de recolher os seus empréstimos a qualquer hora, sem aviso prévio. Agora, olhe para a mediocridade do seu próprio desespero e sinta um pingo de vergonha construtiva. Zenão perdeu o trabalho de uma vida inteira nas águas revoltas do oceano e usou essa catástrofe para forjar uma filosofia que salvaria milhões de mentes ao longo dos milênios. Você está perdendo a estabilidade do seu sistema nervoso, sacrificando a sua paz de espírito e abandonando os seus deveres diários, porque uma mulher visualizou uma mensagem de texto e decidiu não teclar algumas letras em resposta. Você está permitindo que um evento microscópico, irrelevante e corriqueiro naufrague o navio da sua própria sanidade. Você precisa aplicar a ótica de Zenão à sua vida amorosa imediatamente. A atenção que ela lhe dava, as conversas noturnas, os encontros passados, nada disso era propriedade sua. Eram empréstimos temporários do destino. Se o destino, através do livre-arbítrio dela, decidiu recolher essa atenção, a sua única resposta honrada é abrir as mãos, soltar a corda e deixar que o barco dela siga o próprio curso. Tentar segurar algo que já partiu não vai impedir a partida, vai apenas arrancar a pele das suas mãos e deixá-lo sangrando na praia. O distanciamento emocional em relação ao desfecho das coisas é a armadura mais pesada e intransponível que um homem pode vestir. Quando você genuinamente não se importa se amanhã ela vai acordar arrependida ou se nunca mais vai pronunciar o seu nome, você se torna uma entidade invulnerável ao terror psicológico moderno. Essa invulnerabilidade não tem absolutamente nada a ver com fechar o coração ou se transformar em um ser humano amargo, frio e incapaz de amar. A cultura pop envenenou a mente masculina, fazendo os homens acreditarem que ser vulnerável significa ser dependente e que ser forte significa ser um canalha insensível. O verdadeiro desapego estoico é exatamente o oposto disso. É a coragem suprema de amar, de se entregar e de apreciar a companhia de alguém enquanto ela dura, com a plena consciência e a aceitação pacífica de que ela pode evaporar amanhã de manhã. É saborear a fruta sem exigir que a árvore pertença a você para sempre. Quando você atinge esse grau de maestria mental, a dinâmica das suas interações sofre uma mutação assustadora. As mulheres e as pessoas em geral possuem um radar biológico e instintivo extremamente afiado para farejar a necessidade de posse. Quando você interage com alguém carregando a energia pesada de quem precisa daquela pessoa para validar a própria existência, você exala um odor asfixiante de carência. Você sufoca o espaço ao seu redor e empurra o outro para longe. Mas quando você internaliza profundamente que o seu império interno está completo, limpo e funcionando perfeitamente sem a presença dela, você começa a emitir a frequência rara da verdadeira liberdade. Você se torna leve. As suas palavras deixam de ter segundas intenções. O seu olhar perde a urgência assustada de um animal caçado. O magnetismo dessa atitude é brutal e muitas vezes incompreensível para as mentes comuns. Uma mulher que está acostumada a lidar com homens que desmoronam ao primeiro sinal de indiferença se depara de repente com uma parede de granito maciço. Ela aplica o silêncio, a tática que sempre funcionou para desestabilizar os fracos, e observa esperando a fumaça da sua ruína. Mas não há explosão,
não há súplicas, não há raiva. Há apenas a continuação pacífica e implacável da sua própria vida. O mundo não parou de girar porque ela saiu de cena, e essa percepção gera nela uma dissonância cognitiva. Você destruiu a ilusão de poder que ela achava que tinha sobre você, não através do confronto verbal, mas através da não participação absoluta no jogo neurótico da rejeição. Ao abdicar completamente da necessidade de controlar o que ela pensa ou faz, você recuperou 100% da jurisdição sobre o território mais valioso do planeta, que é o seu próprio sistema emocional. Você cortou o fio do fantoche. A partir deste ponto de virada, cada decisão sua não é mais uma reação ao comportamento alheio, mas uma escolha ativa, alinhada com os seus próprios valores inegociáveis. Se ela voltar, ela encontrará um homem que não estava esperando por ela. Se ela não voltar, ela será apenas uma memória pálida apagada pela intensidade da fogueira do seu propósito pessoal. Para consolidar essa mentalidade, você precisa assassinar de vez a praga da esperança passiva. A esperança, neste contexto específico, não é uma virtude luminosa. É uma âncora enferrujada que o prende ao fundo do oceano. Ficar alimentando a ilusão de que amanhã as coisas magicamente voltarão a ser, como antes é, o que o impede de caminhar adiante. O estoico não vive de esperanças futuras, ele habita violentamente a realidade presente. A realidade presente é que a comunicação acabou. O silêncio está posto. Aceite a morte da sua expectativa e pare de tentar realizar ressuscitações em cadáveres digitais. Limpe a área. Organize o seu batalhão interno. O momento em que você abandona a vontade de alterar o passado ou de forçar o futuro é o momento em que a sua força vital retorna para os seus músculos e para a sua mente. Se você finalmente entendeu que tentar segurar o vento com as mãos é o atestado de burrice do homem não lapidado e está disposto a soltar todas as âncoras emocionais que o paralisam, comente a palavra desapego. Apenas quem tem a bravura para abandonar as batalhas imaginárias que ocorrem dentro da própria cabeça conseguirá marchar com dignidade para as vitórias reais que a vida exige. O poder absoluto não é forçar alguém a ficar, é nunca se despedaçar quando alguém decide partir. A jornada que você iniciou no momento em que a agonia do vácuo o sufocava atinge agora o seu ápice inevitável e definitivo. Você começou a escutar estas palavras com o orgulho ferido, rastejando nos destroços de uma expectativa frustrada, procurando desesperadamente um truque, uma frase mágica ou um atalho psicológico para forçar uma mulher a olhar para você novamente. Mas o que você encontrou foi um espelho impiedoso que refletiu a sua própria fraqueza fundamental. A dor que o trouxe até aqui não era o amor rejeitado, era a ausência de um centro de gravidade na sua própria vida. E é exatamente neste ponto de ebulição, onde a ilusão é completamente incinerada pela verdade crua, que o menino carente morre para que o homem inabalável possa finalmente respirar. Compreenda a magnitude do que acabou de acontecer na sua estrutura mental. Aquele silêncio cortante que ela impôs, aquela ausência temporária de atenção que parecia o fim do seu mundo, foi, na verdade, o maior favor que alguém poderia ter feito pela sua evolução. Ela não o puniu, ela acidentalmente o libertou. Ao retirar a validação externa que funcionava como a sua muleta existencial, ela forçou-o a aprender a caminhar com as próprias pernas, a suportar o próprio peso e a erguer a cabeça diante do abismo. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou o mundo conhecido, descreveu repetidas vezes nos seus diários a necessidade vital de recuar para o que ele chamava de cidadela interior. Essa cidadela não é um lugar físico construído com pedras e argamassa, mas sim uma fortaleza mental e espiritual inexpugnável,
localizada no núcleo mais profundo da sua consciência. O mundo exterior é um oceano de caos absoluto. Pessoas vão trair a sua confiança, amantes vão perder o interesse e partir sem dar explicações. A fortuna vai sorrir e depois virar as costas, com a mesma facilidade. Tudo o que está do lado de fora dos muros da sua mente está sujeito à corrupção, à decadência e à vontade alheia. A tragédia do homem moderno é que ele constrói a sua casa no meio da praça pública, deixando as portas escancaradas para que qualquer passante, qualquer mulher com um sorriso fácil, entre, revire os móveis da sua paz e saia sem fechar a porta. Quando você reage com desespero a uma mensagem ignorada, você está a entregar as chaves da sua cidadela interior nas mãos de um invasor. Você abdica do trono da sua própria mente. Mas quando você adota a postura estoica e implacável que forjamos até aqui, você recolhe as pontes levadiças. Você tranca os portões de ferro maciço. O caos continua a rugir do lado de fora. A tempestade de indiferença continua a cair. Mas lá dentro, no centro do seu ser, reina uma tranquilidade monumental, fria e inquebrável. Ninguém entra na sua cidadela sem a sua permissão explícita, e a sua paz deixa de ser um pedaço de carne jogado aos cães para se tornar o seu tesouro mais sagrado e protegido. Nós vivemos numa sociedade doente que lucra bilhões com a sua fragilidade emocional. Um homem que não consegue controlar os próprios impulsos, que se desespera por atenção feminina, que consome compulsivamente para preencher o vazio da própria alma, é o cliente perfeito para o sistema. Ele é previsível, manipulável e pateticamente submisso. A cultura atual quer que você seja esse homem mole, que escreve textos quilométricos declarando sentimentos para quem o ignora, que chora em frente a uma tela luminosa, que aceita migalhas de afeto como se fossem banquetes reais. Contudo, ao abraçar o estoicismo de forma visceral, você torna-se numa falha perigosa na engrenagem desse sistema. Um homem que domina as suas paixões e que não pode ser chantageado emocionalmente é uma força da natureza que não pode ser domada. Quando você caminha pelo mundo revestido com esta armadura de desapego genuíno, a sua mera presença altera a gravidade do ambiente. As mulheres possuem um instinto primitivo afiadíssimo para detetar a soberania masculina. Elas testam os homens constantemente, não por maldade, mas porque a natureza exige que elas separem os fortes dos fracos. O silêncio dela foi o teste supremo. A esmagadora maioria dos homens falha miseravelmente, explodindo em raiva ou implorando em humilhação. Mas você, armado com a clareza cortante da filosofia ancestral, passou no teste simplesmente porque se recusou a pegar na caneta para fazer a prova. Você mostrou que não joga o jogo manipulador da carência, porque você é o dono do próprio tabuleiro. Esta transformação não é um casaco que você veste apenas quando o tempo fecha, para o tirar assim que o sol da atenção dela voltar a brilhar. Se você usar tudo o que absorveu nesta jornada apenas como uma tática barata para fazê-la sentir a sua falta, e no momento em que ela lhe enviar um simples olá, você voltar a ser o cão dócil abanando o rabo, então todo este conhecimento terá sido profanado. O verdadeiro poder não é reverter a rejeição para voltar a ser o escravo de estimação de alguém. O verdadeiro poder é alcançar um estado de elevação tão absoluto que o retorno dela, as desculpas dela, o interesse repentino dela se tornam detalhes minúsculos e quase tediosos perante a grandiosidade da missão de vida que você está a construir. O seu objetivo supremo não é ser o homem que ela deseja, é ser o homem que você próprio respeita de forma profunda e inquestionável. Quando o respeito por si mesmo se torna a sua bússola moral inegociável, você para de tolerar desrespeito dos outros, venha ele em forma de insultos diretos ou na forma de um silêncio covarde e desdenhoso. Você corta o mal pela raiz.
Você afasta-se de pessoas e situações que não estão à altura da sua dignidade, sem drama, sem discursos de despedida, apenas com a frieza letal de quem não tem tempo a perder com mediocridade. Olhe para o horizonte da sua própria existência. A vida é um sopro violento e passageiro. Você não tem o luxo de gastar as suas preciosas horas a decifrar enigmas infantis de comportamento alheio. O mundo está repleto de oportunidades majestosas, de batalhas reais que exigem o seu vigor, de montanhas colossais que estão à espera de serem escaladas pelo seu esforço. Você nasceu para conquistar o domínio sobre os seus próprios vícios, para esculpir o seu corpo como uma estátua grega imponente, para devorar conhecimento e expandir o seu intelecto, para criar riqueza e deixar um legado que ecoará muito depois de o seu nome ser esquecido. Diante de um propósito tão colossal, a mensagem não respondida de uma mulher no meio da tarde é reduzida à sua verdadeira dimensão, um minúsculo grão de poeira varrido pelo vento da sua marcha implacável. Não olhe para trás, não verifique o telefone, não espere por um encerramento que não virá e que você não precisa. O único encerramento que importa é o que acontece agora, dentro da sua própria mente, ao decidir que a era da sua submissão emocional chegou ao seu fim absoluto e definitivo. Você agora carrega o fogo de Prometeu nas mãos. Você conhece os segredos da cidadela interior, a matemática fria do desapego e a força titânica de não reagir. A sua mente, antes um campo de batalha lamacento e caótico, é agora um templo de mármore silencioso, onde apenas a sua própria vontade dita as leis. Deixe os homens fracos continuarem a chorar pelas esquinas virtuais da internet. Deixe os escravos da paixão continuarem a rastejar por corações que os desprezam. Você não pertence mais a essa laia. Você pertence à estirpe daqueles que sorriem perante o caos, que engolem a dor para forjar o próprio aço e que marcham solitários, porém inteiros, rumo à própria grandeza incontestável. Assuma o controle do seu destino com a ferocidade de um imperador. Nunca mais entregue a coroa da sua paz a quem não tem nobreza para a carregar. A partir deste segundo, você é o único senhor do seu silêncio, da sua ausência e da sua glória. Junte-se aos fortes aqui no Muestoico Cru.